Vocês sabem que o Lukács se esforça em compreender a história da Alemanha. E nessa compreensão da história alemã, ele abre, particularmente o primeiro capítulo, assim, nas primeiras palavras, e ele extrai do próprio Marx, né, a expressão da miséria alemã, ele extrai essa ideia de que o capital, ele se universaliza por formas particulares. Veja, eu não estou falando do conceito de particularidade, estou falando das formas particulares como as nações que rumaram para o capital, para a estrutura capitalista, como que elas se formaram enquanto uma nação-estado burguesa. E, obviamente, este homem fará um esforço muito grande, porque ele busca compreender um tracejado do segundo Schelling até chegar a Rosenberg e Hitler, para mostrar que o irracionalismo, desde esta parte do mundo, veja, um companheiro, pelo menos ilustrado como Hegel, o Schelling, né, que se é apropriado pelo Estado prussiano como uma forma oportunista, diga-se de passagem, uma forma reacionária, né, e o Lukács faz uma história desse movimento e, obviamente, passa por personalidades que são adoradas, né? Por exemplo, eu citaria aqui Nietzsche, nessa própria faculdade, citaria, por exemplo, Max Weber. E Lukács é um dos primeiros a fazer uma crítica ao Weber e mostrar que Weber contempla uma ideologia de guerra. Weber quer que a Alemanha se firme como potência, então toda a sua teoria burocrática não é neutra. Toda a sua teoria do capitalismo enquanto economia cultural, quer dizer, nunca vi, quer dizer, como o capitalismo é disseminado como uma espécie de cultura. Nós temos então uma história que o Lukács tenta examinar esses elementos que deram, vamos dizer assim, vigor e propulsão a uma ideologia imperialista. Por exemplo, Max Weber, que diz que a Alemanha tem que ter um poder sobre outras nações, que diz que a Alemanha tem que dominar outros povos para se afirmar e criar uma identidade alemã. Quer dizer, a guerra colocaria para os alemães uma ideia de identidade nacional. Ora, essa coisa é muito séria, porque o Lukács vai, então, discorrer sobre essa forma particular pela qual a modernização do capital se põe nesse território que nós chamamos de Alemanha. Só que a Alemanha não existe enquanto uma configuração nacional, e ela ganhará essa noção de unidade nacional somente em janeiro de 1871, após a Guerra Franco-Prussiana, na qual a Alemanha, que é a Prússia, bate os franceses. Quer dizer que ela invade a França, apropria-se da região Lorraine e Alsácia, e essa região que ela anexa como território próprio, que o Marx já tinha aventado e adiantado, ela busca dominar a França e subjugá-la. Então, vocês sabem que a própria Espanha, em 1868, teve uma crise porque se queria, para a sucessão real, um alemão, da casa Hohenzollern. Então, vocês imaginem se nos anos 70 a Espanha está com um rei alemão, e se a França é subjugada e fica sob domínio alemão, e obviamente este sonho imperial, que depois, para os finais do século XIX e começo do XX, a Alemanha toma um território que hoje é a Namíbia, na África. E vocês sabem que a ordem do general von Moltke é exterminar o povo herói. Quer dizer, exterminar o povo da Namíbia. E ele diz, não podemos deixar esse povo nem como matéria-prima para a escravidão. E se cria um campo de concentração. Os holandeses já tinham criado na África um campo de concentração, e o primeiro campo de concentração e genocídio
é feito pelos alemães na África, né? Bom, o Lukács, então, tenta se esforçar em compreender a filosofia no seu eixo irracionalista. Obviamente que muitos autores, ele admira o Nietzsche, por exemplo. Ele fala que é um grande pensador, mas ele tenta mostrar e pontuar todos aqueles pensadores que negaram a objetividade do mundo prático, do mundo real. Quer dizer, e quais as consequências que uma filosofia irracionalista contém ao negar a possibilidade do conhecimento conhecer objetivamente o mundo e transformá-lo praticamente? Ora, se eu coloco que o mundo é o mundo das interpretações, se eu coloco que os fatos não existem, só existe a interpretação, e depois adicionado pelo Foucault, cada um tem sua paixão e cada qual lê o mundo com a sua paixão. Quer dizer, então nós temos um mundo passional e figurado por interpretações, onde cada qual exerce a sua interpretação. Gente, isso está em A Destruição da Razão. Então eu, contrariando todos aqueles que dizem que assalto à razão ou a destruição da razão é um lixo. Teve um professor que numa aula de filosofia, eu fiz filosofia na PUC, nos idos que tinha Bento Prado Júnior, o próprio Gianotti, e eu todo feliz, falando para um professor que eu tinha acabado de ler A Destruição da Razão, o professor falou, isso é uma merda. Eu nunca tinha escutado um filósofo falar merda. Eu tinha lido e escrever. O Marx, na ideologia alemã, ele fala que se você reproduzir os pressupostos da miserabilidade humana, toda a merda se reconstitui. E eu achava que o Marx usaria esse termo, né, que é a merda, que é a desigualdade social, a fome, a miséria, etc. Ora, então, o Lukács parte de um autor que vocês conhecem muito bem, chamado Marx. E Marx, quando vai para Paris, em 1844, e ele, que o Hugin iria montar aqueles anais franco-alemães e acaba não indo, contrariado com a própria postura do Marx e de outros, e o Marx acaba, vamos dizer assim, tendo aquele seu rigor e energia, pelo qual ele, entrando como aquele cara que não queria nada, de repente era o cara que as pessoas chamavam para fazer alguma coisa, principalmente escrever. E não é à toa que quando a Lívia fez a tese doutoral sobre isso, né, sobre a nova Gazeta Renana, mas na Gazeta Renana, não é à toa que ele se transforma em diretor, com toda a postura para a burguesia liberal prussiana, portanto, daquela Alemanha que ainda não existe. Então, o Lukács se esforça em compreender o solo histórico, porque para ele não existe nenhum pensamento aéreo, não existe nenhum pensamento fora do mundo concreto. Então ele vai dizer que nós, quando agimos no mundo, nós respondemos, nós damos respostas, nós escolhemos alternativas que estão no mundo. Então essas escolhas não são escolhas meramente escolhidas por nós. São dados possíveis pelos quais a atividade humana pode escolher isto ou aquilo, né? Veja, mesmo na impossibilidade de sair de um campo de concentração no nazismo, teve um alemão, teve um trotskista muito famoso, aos 17 anos, que o soldado que cuida da casa é da mesma cidade